Graças a Paz, hoje eu quero falar com você sobre um grande desafio que existiu no ministério de Paulo e um grande desafio também para os nossos dias. Paulo diz no livro de Gálatas, no capítulo 5, que fosse para a liberdade que Cristo nos libertou. Falar dessa liberdade foi um desafio na época de Paulo e também é um desafio para os nossos dias. Paulo enfrentava dificuldade porque muitas igrejas onde ele implantava o evangelho da graça, ele instituía uma comunidade de fé. Muitas pessoas com imposições judaicas tentavam influenciar essas pessoas e tentar convencê-las de que precisavam se submeter à lei judaica. Então esse legalismo, Paulo fala muito sobre isso porque há um perigo nisso. Paulo fala também no capítulo 5 que quando nós tentamos nos salvar pela lei, pela submissão à lei, nós estamos tornando o sacrifício de Jesus em vão em nossas vidas. Mas Paulo também diz no capítulo 13 que nós não podemos usar essa liberdade para fazer a vontade da nossa carne. O grande desafio da época de Paulo, o grande desafio da nossa época, é saber lidar com essa liberdade, porque algumas pessoas não querem usar dessa liberdade e querem se submeter à lei e ao legalismo que muitas vezes nós vemos nos nossos dias. Nos nossos dias, por exemplo, leis impostas por homens, muitas regras, muitas imposições, e as pessoas muitas vezes ensinam que é por essas submissões e regras, as regras que somos salvos, isso é muito perigoso. E também a contrapartida disso é que muitas pessoas usam a liberdade para fazer a vontade da carne. Mas o apóstolo Paulo combate isso também no livro de Romanos, ali no capítulo 5, quando ele fala sobre a graça, ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e ele continua o seu discurso no capítulo 6 dizendo, mas se é pela graça, então vamos continuar vivendo no pecado? Ele responde a sua pergunta dizendo o seguinte, de maneira alguma, porque agora que estamos mortos para o pecado, de maneira alguma vamos viver sobre o domínio dele. E Paulo também diz no capítulo 8 de Romanos o seguinte, que agora nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. O legalismo, ele traz essa questão muito pesada sobre a vida das pessoas e muitas vezes tenta convencer as pessoas que vão ser salvos por suas obras. E aqueles que condenam e que às vezes batem muito pesado contra o legalismo, eles tentam dar uma liberdade que às vezes as pessoas não estão preparadas para lidar com isso. Mas quando Paulo tenta ensinar as pessoas a respeito da graça, ele ensina muitas outras coisas que estão envolvidas nessa doutrina que as pessoas precisam entender. Por exemplo, que nós aprendemos no versículo 13, que a gente não deve usar a nossa liberdade para fazer a vontade da nossa carne. E também nos ensina que de maneira alguma somos mais dominados pelo pecado. Nós temos que entender que Cristo, quando nos libertou, ele trouxe sim essa liberdade para nós, mas agora, assim como Paulo também escreveu no capítulo 6 de Romanos, agora que estamos livres do pecado, agora nós servimos a Deus. Ou seja, e quando aprendemos também no capítulo 8 sobre essa lei do Espírito da vida, está dizendo que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é que vai nos guiar, é que vai nos ensinar o que devemos fazer, é Ele quem vai ser aquele que nos guia nossos passos, nos instrui nas nossas decisões e vai nos revelar aquilo que precisamos nos submeter. Algumas coisas estão escritas na própria Bíblia, algumas coisas da lei do Espírito de vida estão na própria Escritura. O Gálatas capítulo 5, versículo 13, por exemplo, quando Paulo diz que nós não devemos usar a nossa liberdade para fazer a vontade da nossa carne, ele também nos diz que nós devemos usar essa liberdade para abençoar uns aos outros, viver amando uns aos outros em amor. Né? Então, viver essa vida, viver sobre essa nova direção do Espírito Santo, implica sobre nós esse desapego da nossa natureza humana e também implica sobre nós o amar ao próximo, servir aos nossos irmãos, servir ao necessitado. Paulo também continua dizendo no seu discurso em Gálatas, no capítulo 6, quando ele fala sobre a questão da guerra que existe entre nós, essa guerra que envolve essa questão do legalismo e da graça, é que nós, infelizmente, na nossa natureza humana, nós temos a obra da carne, coisas que nos impulsionam e que guerreiam contra a vontade de Deus, contra a vontade do Espírito. E Paulo fala que as obras da carne, quem comete tais coisas não herdará o reino de Deus. E também Paulo diz, no capítulo 6, sobre o fruto do Espírito. Ele termina dizendo, quando termina a lista do fruto do Espírito, ele conclui dizendo o seguinte, contra essas coisas não há lei. Ou seja, há uma grande diferença na vida cristã e na vida debaixo de um legalismo.
A vida do legalismo diz o seguinte: não faça isso, não faça isso, não faça aquilo, aquele monte de regras e aquele monte de leis que existiam também na época do judaísmo. E também nós temos que entender o seguinte, que agora na nossa nova vida, servindo a Deus, a lei do Espírito da vida diz, ame ao próximo, sirva ao Senhor. A diferença é, a lei judaica e o legalismo colocam um monte de imposições de não faça e não faça. A lei do Espírito de vida diz, faça isso, faça aquilo. Ou seja, ao invés de ser combatida a vontade da nossa carne e ficar enfatizando e nos submetendo a isso, e muitas pessoas tentando nos julgar, nos submeter a julgos terríveis, agora a vontade de Deus é que nós façamos a vontade dele. Deixar de fazer a nossa vontade, porque fomos libertos por Jesus, agora temos que fazer a vontade de Deus. Então, para que você entenda o equilíbrio que deve existir entre isso, você deve fazer uma análise da sua vida se você está fazendo a vontade de Deus. Se você está fazendo aquilo que a Bíblia te ensina a fazer, que é servir as pessoas. Se você está fazendo aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer, porque o próprio Paulo disse que a lei se resumiu em 2 pontos, que o próprio Jesus ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você tem tido uma vida que você tem demonstrado o seu amor por Deus, né, e esse amor por Deus envolve muitas vezes deixar de fazer a vontade da nossa carne, e se você tem demonstrado que você ama o próximo, se você tem servido as pessoas, é um bom sinal. Você deve buscar a presença do Espírito Santo e a guia do Espírito Santo para que ele possa te instruir quais são os passos da sua vida e que você possa usar essa liberdade. Nós somos livres sim do pecado e Cristo nos libertou e nos libertou para uma liberdade, mas nós devemos usar essa liberdade para servir ao Senhor. Paulo diz no capítulo 6 que agora nós somos livres do pecado para servir a Deus. Nós não somos livres do pecado para fazer a nossa própria vontade, para sermos pessoas que vivem de maneira libertina, pessoas que vivem ao seu próprio, a sua própria direção, mas nós somos feitos livres por Jesus para servirmos ao Senhor. Que maneira você pode servir a Deus? Leia a Bíblia e você vai encontrar direções sobre essa lei do Espírito de vida para a sua vida. Você vai encontrar lá alguns fundamentos que vão poder te ajudar a entender de que maneira você pode amar a Deus, de que maneira você vai ser uma pessoa que vai poder ser olhada, vai poder ser observada e as pessoas vão dizer: essa pessoa tem demonstrado com sua vida que ele ama a Deus. De que maneira as pessoas vão conseguir olhar para você e vão poder entender que você é uma pessoa que ama ao próximo, que está servindo ao próximo, que está servindo às pessoas, que você tenha amado as pessoas como a ti mesmo. Então que você possa encontrar nas escrituras que você ore, para que o Espírito Santo também te revele algumas coisas específicas da sua vida que talvez não estão na Bíblia, mas o Espírito Santo pode falar com você e te instruir. Que você possa entender esse processo tão difícil que é de encontrarmos esse equilíbrio, mas o Espírito Santo é nosso companheiro para nos ajudar a entender isso e que nós possamos ter a ajuda de Deus para que possamos usar a nossa liberdade de maneira sábia, não cumprindo a vontade da nossa carne e também não pensando que temos que se submeter ao legalismo, mas que também não estamos livres de regra alguma, porque o Espírito Santo ele traz para a nossa vida a direção e nós temos que andar no fruto do Espírito para a glória do Senhor. Deus abençoe.